E aí, pessoal que nos acompanha aqui no canal Com Fé, muito bom dia a vocês, muito boa tarde também. Nós vamos dar prosseguimento hoje ao nossa sequência de vídeos de 21 dias com Deus. O tema de ontem que foi Boas Novas, né? Vivendo em novidade de vida. E hoje nós traremos o próximo passo, digamos assim. Hoje nós vamos falar sobre o levita e o músico, né? A grande diferença que existe entre eles, na verdade é uma diferença abrupta entre eles, porque e muitos de nós temos, às vezes, movidos aí por não saber mesmo, né? Às vezes movido aí por uma ingenuidade, digamos assim, nós acabamos nos confundindo. Músico e levita não são sinônimos, tá? Eu vou trazer aqui para vocês agora o significado dessas palavras e vou dar uma aprofundadinha um pouquinho mais na parte do levita, que é o que nos interessa, né? Que é o que nos interessa aí na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Eu vou ler aqui para vocês de acordo com o dicionário, ó. Músico ou musicista, como você quiser, como assim você escolher. Músico ou musicista, o que desenvolve ou executa obras musicais através de composição ou reprodução, que se especializou profissionalmente em música. Substantivo masculino para a pessoa que executa ou desenvolve obras musicais, que é especializado ou autodidata em música. Isso é um músico, musicista. E agora nós vamos falar sobre o levita, né? A parte do músico ele é bem rápido mesmo, é só para vocês terem uma ideia do que é, porque agora a gente entra na parte bacana, agora a gente entra na parte interessante, digamos assim, tá? Levita eram aquelas pessoas que, lá no Antigo Testamento, nos templos, elas exerciam, na verdade, funções dentro do templo, e era algo muito sério, algo tão sério que só se você fosse da tribo de Levi, você poderia executar essas funções. Nenhuma outra tribo tinha as funções e incumbências que a tribo de Levi tinha dentro do templo. E aqui eu vou trazer algumas curiosidades para vocês, muito bacana. Os sacerdotes do templo eram descendentes de Arão, que era levita. Todos eles, como eu falei agora para vocês, tinham que ser levita para você poder exercer uma função. Seja porteiro, entre as funções que eles desenvolviam, né? Eram os porteiros, eles eram os administradores, eles eram às vezes até mesmo os guardas, eles eram as pessoas que ministravam, que ensinavam as leis, que ensinavam a Torá para as outras pessoas, para o povo em si. E em algumas ocasiões, não todos, não eram os levitas, nem todos os levitas eram músicos, entendeu? Não era todos os levitas que eram músicos, vou repetir para você, não era todos os levitas que eram músicos. Muitos deles eram sim músicos, que eram dedicados aí à música sacra, que é a música gospel cristã, né, digamos assim, gospel nos dias de hoje, para você poder entender, que era dedicada a Deus, que era tocado nos templos, né? E muitos deles eram, mas não eram todos. Eu vou repetir para vocês, não eram todos. Músico não é sinônimo de levita, entendeu? Não é só porque você foi lá, cantou uma música, porque você tocou um violão lá na igreja, que você foi lá, fez uma apresentação musical, você é levita. Não, tira isso da sua cabeça, tá? Hoje a gente vai ler aqui e você vai saber se você é levita ou não é. E aqui tem a origem deles, como que aconteceu. Os israelitas se rebelaram contra Deus naquele tempo em que Moisés subiu um monte para poder receber a placa, né, digamos assim, a escrita ali dos 10 mandamentos. E o pessoal ficou impaciente, os israelitas eles ficaram impacientes e acabaram se rebelando e construíram um bezerro de ouro. A única tribo que lutou contra isso e que não se dobrou foram os levitas. Por isso que eles foram eleitos de Deus para poder trabalhar nas obras do templo, porque Deus viu aquilo ali neles, entendeu? Isso foi uma reação. Não foi algo predestinado, eu vou escolher essa tribo aqui para que eles possam trabalhar no meu templo. Não, foi uma reação da ação deles, entendeu? Foi uma reação de Deus diante da ação deles de não se dobrar perante o bezerro de ouro. Isso está lá em Números 8, tá? Você tem dúvida? Mas eu quero saber onde está. Está em Números, tá? Eu já trouxe para vocês hoje, que é muito bacana. Os levitas faziam todo o trabalho ligado ao templo de Deus. Os descendentes de Arão eram os sacerdotes, que eram os únicos que poderiam entrar no templo para oferecer sacrifício. Nenhuma outra tribo, nenhuma outra pessoa que não fosse da tribo de Levi, que não fosse sacerdote, poderia oferecer o sacrifício a Deus. Isso também está lá em Levíticos 1:10, tá? Os levitas, eles abençoavam o povo e carregavam a Arca da Aliança. Novamente, eles eram os únicos que podiam. Tem uma passagem
vocês devem conhecer, eu não vou lembrar o livro agora, vou contar a passagem para vocês, vocês vão se lembrar. Em que teve um homem que na Bíblia que ele foi estender a mão para poder ajudar a arca que teoricamente estaria caindo dos carros de boi. E Deus o matou na hora, porque nenhum homem que não fosse da tribo de Levi poderia encostar na Arca da Aliança. Nenhum homem poderia entrar no templo no templo para oferecer sacrifício se não fosse sacerdote, que também eram da tribo de Levi. Ok? Eles abençoavam o povo e recebiam uma porção do sacrifício para o seu sustento. Ou seja, eles trabalhavam no templo e eles não recebiam. Isso você pode conferir na Bíblia. Eles não receberam. A Bíblia diz que eles não receberam porção física de terra, entendeu? Como as outras tribos receberam. Eles não receberam. Por quê? Porque Deus disse assim: eu sou a sua herança. Você vai trabalhar para mim no meu templo. Eu sou a sua herança. Você não precisa de terra, entendeu? O seu trabalho no templo era muito importante para a nação. Por isso, o resto do povo tinha a responsabilidade, eles tinham a obrigação de sustentar os levitas, os que trabalhavam no templo, os levitas, os sacerdotes, eles tinham essa obrigação de sustentá-los através do quê? Através dos seus dízimos, ofertas, os votos, entendeu? Através de tudo isso aí. Então, você que fala assim, eu só levo dinheiro para o pastor viver. Cara, isso está na Bíblia, tá? Então, não fica aí não achando que você é o bichão da goiaba, que isso está na Bíblia, entendeu? A pessoa trabalha para o reino, ela vive da obra, ela tem o direito de comer dos frutos, isso está na Bíblia. Os sacerdotes, os levitas eram mantidos através do que o povo levava para eles, através dos dízimos, das ofertas e os seus votos, beleza? Os levitas, isso é muito interessante, os levitas, depois de receber aquilo que o povo dava para eles eles ainda tiravam seu dízimo, ou seja, ainda servia de exemplo, né? E aquilo que eu falei agorinha sobre o que os levitas eram mantidos pelos dízimos do povo, os dízimos, as ofertas, é porque naquela época existiam vários, na verdade assim, a Bíblia ela nos descreve vários dízimos, né? Podemos dizer assim, que nós tínhamos que cumprir. Naquela época eles cumpriam com 3. Hoje nós cumprimos somente com os 2 últimos, eu vou descrever aqui para vocês. Tinha 5 dízimos, a Bíblia fala sobre 5 dízimos, entendeu? Por isso que na Bíblia está escrito, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. 5 tipos de dízimo. Primeiro dízimo, o dízimo do templo, era o que servia para manter o templo. E era desse dízimo do templo, que saía o pagamento dos levitas, era o que mantinha o templo. Se os levitas trabalhavam no templo, era dali que saía o salário dos levitas. Tinha o dízimo do sacerdote, que servia para manter o sacerdote. O dízimo dos pobres, que era como se fosse a obra social. Esses 3 é o que eles faziam. Hoje, só que são os 5 descritos na Bíblia. Hoje nós fazemos esses 2 últimos, que é o dízimo do reconhecimento e o dízimo dos votos, né? O dízimo do reconhecimento, o que é? É aquele negócio que você fala assim, cara, se não fosse por Deus entrar nessa causa, eu não tinha conseguido. Então eu reconheço que foi através de Deus que aquela bênção veio sobre a minha vida. E o que eu faço? Eu vou lá e devolvo meu dízimo. Não é voto, o voto é diferente, o voto está embaixo. O dízimo dos votos é aquele dízimo que é o voto que Jacó fez quando ele teve o sonho lá de uma escada no céu, ligada até a terra. Ele diz assim, se o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir e que eu volte em paz para minha casa, de tudo que eu tiver, de tudo que eu receber, eu darei o dízimo. Isso é um voto, o voto do dízimo. Entendeu? E de tudo isso aí, voltando, depois que os levitas, que eu falei agora ali, que os levitas eles devolviam o dízimo, e entre o dízimo que os levitas devolviam, eles também devolviam o dízimo dos sacerdotes, que eram para o sustento dos sacerdotes. E algo para você que às vezes não sabe, uma curiosidade, digamos assim, para você que não sabe, que você caiu de paraquedas aqui, é o primeiro contato que você está tendo. Os sacerdotes e os levitas, eles tinham que ser parentes. Eles eram todos da tribo de Levi. Não podia ser, mas eu ouvi falar de um sacerdote da tribo de Ruben. Cara, não existe. Eu ouvi falar de um levita da tribo de José, da tribo de Efraim. Cara, não existe. A Bíblia ela descreve sacerdotes e levitas só da tribo de Levi. Levita, da tribo de Levi. Nem todos os levitas eram músicos, mas para você ser músico do templo de Israel, você precisava ser levita. A grosso modo, eu vou trazer para você como se o sacerdote ele fosse os pastores de hoje, né? Os pastores de hoje é como se fossem os sacerdotes daquela época. E os levitas como se fossem os obreiros, né? Os obreiros ou pastores auxiliar.
como queira. Não são a mesma coisa, tá? São classes diferentes. O pastor auxiliar é aquele que está sendo preparado um degrau acima, né? E falta bem pouquinho ali para ele ser o pastor, digamos assim, o titular, entre aspas, né? O obreiro é aquele que ele faz a obra, o obreiro é o que executa a obra. O obreiro ele está mais para aquele que ele ajuda, colabora no decorrer do culto, no decorrer da obra ministerial, assim que a palavra diz. Entendeu? Então espero que tenha ficado bem claro para vocês a diferença entre músico e levita. Para você ser levita, você não precisa necessariamente ser músico. Ah, eu sou obreiro da casa do Senhor, fui consagrado obreiro, eu sou porteiro da igreja. Cara, você é levita. Ah, eu vou lá todos os domingos e toco uma música. Não significa que você é levita, você é músico da igreja. Entendeu? Então, se você está dentro de algum desses requisitos que eu falei para você, você é levita. Se você está fora, cara, busque estar dentro, porque você estaria incumbido da obra ministerial. Como eu falei, os levitas eles estavam incumbidos da obra ministerial e somente eles, os levitas da tribo de Levi e propriamente os levitas do templo e os sacerdotes poderiam realizar essa obra ministerial. Beleza? Um forte abraço a vocês, espero que tenha ficado tudo bem claro nesse vídeo que foi um pouquinho grande, mas um grande abraço e até amanhã.